bem? Essa é a nossa aula 4. Nós estamos estudando o livro de Atos, o movimento dos discípulos de Jesus de Nazaré, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o agravamento da perseguição. Como nós já vimos na aula anterior, a cidade de Jerusalém ela sofre um grande impacto. Que impacto é esse? Impacto por uma comunidade que surge, uma comunidade que pensa diferente, que age diferente, uma comunidade transformada pelo Espírito Santo de Deus, que cresce e muda, altera a dinâmica de vida da cidade, altera o jeito de viver das pessoas, o jeito de entender as coisas. E é sempre bom a gente destacar que nós estamos em um tempo de dominação estrangeira. Tempo esse que faz com que a corrupção ela aumente em todas as esferas da sociedade. Há um aumento da crise financeira, aumento da pobreza. Como eu já disse várias vezes, mais de 90% da população estava abaixo da linha da miséria. Então você entende um pouquinho como é a condição desse povo nesse tempo, no tempo do início da igreja. E surge essa comunidade, uma comunidade que adere ao Evangelho, às boas novas de Cristo, e que começa a ter uma visão diferente disso tudo. Ela começa a ter uma ação solidária, ela começa a pensar no próximo, ela começa a dividir aquilo que tem, ela começa a ser igualitária, começa a ter um jeito de viver e um jeito de pensar que, de certa forma, e nós vamos ver e vemos isso nas narrativas de Atos, vai alterar completamente não somente o jeito de Jerusalém, mas de todo mundo conhecido. Essa comunidade ela experimenta também algo muito importante, que é o que? O poder de Deus. Ela vê as coisas acontecendo. Há coisas maravilhosas, extraordinárias acontecendo no meio dela pela ação do Espírito Santo de Deus. Ela vê cura, ela vê milagre, e isso faz com que se tenha um desejo cada vez maior de fazer com que as verdades que elas conheceram e que as libertaram e as transformaram sejam conhecidas de todos. O que ela tem, ela não guarda para ela, mas ela deseja de todo o coração que todos tenham a possibilidade de conhecer. São pessoas que são menos gananciosas e muito mais amorosas. E de certa forma isso incomoda o sistema político religioso, o sistema dominante, um sistema que é acostumado ao poder, que, como eu disse, tem o domínio socioeconômico, cultural e religioso das pessoas. E a proclamação de Jesus como o Messias e a transformação, o impacto que o Evangelho causa faz com que seja inevitável uma perseguição, né? Porque mexe com coisas que ninguém quer que mude. Então a perseguição ela se inicia e nós vamos ver, como o texto nos narra, que ela vai acontecer no início como apenas uma perseguição, expulsão de pessoas de sinagoga, do templo, mas ela vai se agravando cada vez mais ao ponto de ter mortes, de ter torturas e tudo mais. Mas, enfim, tanto em Jerusalém, e essa perseguição em Jerusalém faz com que muitos cristãos saiam de lá. E como nós vemos em Atos 2, a proclamação do Evangelho, a ação missionária que nós temos ali da Igreja de Cristo que está se formando, ela faz com que essa palavra que liberta, esse Evangelho que traz libertação, que traz vida, ela saia para fora das barreiras geográficas de Jerusalém e vão alcançar, como o próprio texto nos diz aí, todo mundo conhecido. E a perseguição, ela acontece fora de Jerusalém também da mesma forma como a gente vai, vai poder observar. É importante destacar que o movimento cristão, o movimento dos discípulos, ele cresce.
cada vez mais independente da perseguição, cresce em fé e cresce também em fidelidade. São pessoas que, apesar de sofrer, elas, aquilo parece uma mola propulsora que as lançam para frente assim com ímpeto, com uma vontade tremenda, e nós somos frutos dessa perseverança desses irmãos. Em Jerusalém, como eu já disse, teve muita adesão de pessoas a Jesus, e a pregação da palavra alterou a forma de viver nas sinagogas, no templo, e isso fez com que a perseguição se agravasse cada vez mais. Fora de Jerusalém, da mesma forma, mas agora nós temos uma coisa que um pouquinho diferente. Em Jerusalém nós temos apenas o judaísmo, né? Uma religião monoteísta, um único Deus, que o cristianismo também ela possui esse Deus como seu Deus, mas há uma releitura, né, da lei feita por Jesus. Agora fora nós temos o judaísmo, também muitas pessoas que aderiram a ele, e o politeísmo, pessoas que acreditam em mais de um Deus, em vários deuses. Mas a transformação interior pela obra do Espírito Santo altera também o jeito de viver fora de Jerusalém. Na verdade, irmãos, é uma coisa importante, eu gostaria de destacar que onde o evangelho encontra terreno fértil, não tem jeito, a vida vai ser transformada. E o texto de Atos, ele nos relata lá em Atos 16, uma libertação de uma jovem escrava, uma mulher que adivinhava, muita gente ganhava dinheiro com ela, e a partir do momento que ela é liberta, ela se converte ao cristianismo. É lógico que aqueles que ganhavam dinheiro com ela não ficaram contentes com isso. Da mesma forma, em Atos 19, nós vemos ali Paulo e Silas, né? Falando em Éfeso, muitas pessoas se convertem, altera o jeito de viver daquela sociedade também, diminui o lucro das pessoas que ganhavam com imagens, o culto de Diana fica enfraquecido e o lucro diminui. O lucro diminui, o que acontece? Perseguição, morte, porque nem todos querem viver igualitariamente, nem todos querem viver de forma solidária, de forma que a transformação que o Espírito Santo de Deus faz na vida de quem recebe as boas novas de Cristo, nem todo mundo adere a esse sistema, prefere o jeitinho, prefere se dar bem. Mas é importante, queridos, e eu gostaria de dizer a vocês que as boas novas de Jesus traz libertação e vida para aqueles que o buscam. O crescimento cristão, apesar da perseguição, aumenta cada vez mais. A fé, a convicção no Jesus ressurreto transforma a vida de quem tem o Espírito Santo de Deus e, consequentemente, de todos à sua volta. Eu gostaria de deixar para vocês, para você e para mim hoje, nós não sofremos perseguição do modo como a igreja em Atos sofria. Mas o testemunho, a fé, a fidelidade desses irmãos mostra que hoje eu preciso, já que eu tenho o Espírito Santo de Deus, sou cristão, e apesar de não ser perseguido da mesma forma, eu tenho uma palavra transformadora e que liberta, uma palavra que pode mudar a vida de alguém. Então eu preciso que as pessoas que fazem parte do meu convívio, que o meu mundo conhecido seja transformado, porque eu não posso me calar, assim como os nossos irmãos em Atos não se calaram. Eles sofreram muita perseguição, tanto em Jerusalém quanto fora de Jerusalém. Mas apesar disso tudo, e nós somos testemunhas disso, o Evangelho chegou até mim e até você. E nós podemos sim, transformar o nosso mundo, transformar a vida, não somente a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão ao nosso derredor, com a palavra de esperança, o Evangelho do Cristo ressurreto, as boas novas do Evangelho que transforma e muda e altera a existência. Que Deus os abençoe, espero ter ajudado. Fiquem com Deus.